Salve, salve, queridos alunos! Neste vídeo agora iremos falar um pouquinho sobre neurofisiologia. Bom, esse vídeo será gravado especificamente para falarmos sobre potencial de ação. Como é que é o lance, né? O lance é o seguinte. Então, nós temos que o neurônio tem um neurônio que ele vai se comunicar com outro neurônio. Essa comunicação se dá por uma região que nós chamamos de sinapse. Essa sinapse ela pode ser elétrica ou química. Quando a sinapse é química, é porque ocorre a liberação de um neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico. Esse neurotransmissor vai interagir com um receptor no neurônio pós-sináptico, gerando a resposta celular. Nesse sentido, para que ocorra a liberação do neurotransmissor, assim como para que ocorra a transmissão do impulso nervoso, é necessário o potencial de ação. Então, nós temos que o neurônio ele é composto por uma região chamada corpo celular. Alguns lugares vai trazer também como nome de soma. É a mesma coisa. É composto por vários dendritos e composto por um axônio. Esse axônio, então, vai transmitir o potencial de ação, vai transmitir o impulso nervoso para outro neurônio ou para uma célula efetora, uma célula muscular, uma célula glandular, etc. E todas essas estruturas em verde correspondem a uma comunicação desse neurônio com outro neurônio. Então, essa comunicação entre neurônios recebe o nome de sinapse. O neurônio, ele faz milhares de sinapses ao mesmo tempo. Então, ele se comunica com outros milhares de neurônios. E essa comunicação vai gerar ou não um impulso nervoso, que na verdade esse impulso nervoso corresponde a um potencial de ação. Então, como é que funciona esse potencial de ação? Para a gente entender o potencial de ação, é importante aqui, entender primeiro essa imagem. Então, aqui nós temos um neurônio em repouso, sem que tenha nenhum estímulo. Esse neurônio em repouso possui na sua membrana plasmática uma característica. A parte externa da membrana plasmática, ela possui característica positiva, característica elétrica, igual a eletricidade que a gente tem nas nossas casas. E a parte interna dessa membrana, desse neurônio, é negativa. E é exatamente essa diferença elétrica que vai possibilitar o potencial de ação em ocorrer. Então, uma vez que nós tenhamos o potencial de membrana caracterizado como a parte externa como positivo e a parte interna do neurônio como negativo, o potencial de ação corresponde a uma inversão temporária. Potencial de ação corresponde a uma inversão temporária desse potencial de membrana, sendo que agora nós temos aqui de azul, aonde eu estou destacando, a parte interna ficará positiva e a parte externa negativa. Então, há uma inversão dessa carga. Essa inversão recebe o nome de despolarização. Essa despolarização, ela será seguida por uma repolarização, pela volta da carga negativa dentro
positiva fora. Então, isso é chamado de repolarização. Essa despolarização, seguida por uma repolarização, recebe o nome, então, de potencial de ação. Como que ela ocorre, professora? Então, primeiro eu preciso saber por que é positivo dentro e negativo fora. Essa característica de ser negativo dentro e positivo fora é por conta das diferenças eletroquímicas. Então, por exemplo, existe uma maior concentração de sódio externamente, e sódio é carga positiva. E por conta da bomba de sódio e potássio, dentro existe uma menor quantidade de cargas positivas, ficando então negativo. Esse potencial de ação aqui destacado, ele vai ocorrer porque vai entrar carga positiva, vai entrar sódio, muito sódio de uma vez. Isso vai então inverter a polaridade da membrana plasmática. Então, nós temos três conceitos: despolarização, repolarização e hiperpolarização. Despolarização é a inversão das cargas da membrana plasmática. Repolarização é voltar às cargas normais. E hiperpolarização é quando fica menos negativo, quer dizer, quando fica mais negativo dentro. Então, existe um acúmulo de cargas negativas dentro e um acúmulo de cargas positivas fora. Então, isso tudo para a gente explicar que existem as sinapses, que são regiões de comunicação entre neurônios ou entre neurônios e células musculares. Essas sinapses podem ser sinapses elétricas, que são comunicações entre neurônios, como está aqui, ó, a comunicação através de canais iônicos, e as sinapses químicas, que são as predominantes nos seres animais. As sinapses químicas ocorre a liberação de um neurotransmissor que vai interagir com um receptor. Então, essas sinapses ocorrem em diferentes regiões, como músculos lisos, cardíacos, etc. Para que ocorra a liberação do neurotransmissor na sinapse, aqui o neurotransmissor é ilustrado como T, é necessário que tenha aqui em cima um potencial de ação. Esse potencial de ação vai abrir canais de cálcio. Canais de cálcio vão levar à exocitose. Após a exocitose, vai haver interação com receptores e, posteriormente, a recaptação ou a metabolização do neurotransmissor. Com isso, há a parada da resposta fisiológica estimulada pelo neurotransmissor. Então, aqui nós temos um neurotransmissor interagindo com o receptor. Isso gera uma resposta, que no caso é a abertura de canais iônicos. Outra resposta que nós podemos ter é estímulo de enzimas celulares. E esse neurotransmissor, ele vai ter que ser eliminado. Então, aqui há a liberação do neurotransmissor do receptor e gerando o seu metabolismo, a sua quebra. Então, nós temos receptores classificados como receptores excitatórios. Receptores excitatórios são aqueles que vão levar à despolarização. Então, por exemplo, receptores que abrem canais de sódio, receptores que reduzem a entrada de cloreto e a saída de potássio, receptores que estimulam o metabolismo do neurônio. Receptores inibitórios são receptores que abrem canais de cloreto. Cloreto é carga negativa. Abrindo os canais de cloreto, o cloreto vai entrar. Então, vai ter um acúmulo de cargas negativas. Ou um aumento na condutância de potássio. Potássio vai sair, então vai ter uma saída de cargas positivas. E os transmissores sinápticos, eles podem ser de ação rápida ou de ação lenta. De ação rápida, que levam milissegundos. De ação lenta, que levam minutos, horas, até mesmo dias. Então, aqui tem alguns transmissores que nós iremos detalhar mais um pouquinho.
Primeiro que nós vamos falar é a acetilcolina. Então, ela está presente no sistema nervoso autônomo parasimpático e no sistema nervoso somático. A acetilcolina é responsável pela contração dos nossos músculos esqueléticos. Também a acetilcolina, a nível central, é responsável pela atenção, pela aprendizagem, pela memória. Uma redução de acetilcolina no sistema nervoso central, na região do córtex límbico, acontece a doença, o mal de Alzheimer, que há uma dificuldade em memorização. Nós temos o grupo das monoaminas, englobando aqui noradrenalina, adrenalina e dopamina. Dentro das monoaminas, podemos destacar a noradrenalina, então, que está responsável pelo sistema nervoso autônomo simpático, responsável pela vigília por ações. A dopamina, responsável pelo prazer, pela iniciativa, pelo sexo, por apetite, por agressividade, entre outros. Sobre a dopamina, ela é liberada em várias regiões do sistema nervoso, chamado via mesolímbica, mesocortical, túbero-infundibular, nigrostriatal. E em cada região ela vai ter funções específicas. Por exemplo, na região mesolímbica, a dopamina é responsável pelas nossas emoções, pelo nosso prazer. Na região mesocortical, também pelas emoções e pela cognição, pelo nosso aprendizado, nossa memória. E na nigrostriatal, pelo controle motor fino. Então, quando há um excesso de dopamina, nós temos a doença esquizofrenia, onde a pessoa tem alucinações, delírios. E quando há uma redução de dopamina, especificamente na região nigrostriatal, vai ter a doença do Parkinson, que é aquela doença onde a pessoa tem tremores e ela não consegue controlar. Já a dopamina, que é uma monoamina também, ela é responsável principalmente por nos estimular, pela nossa energia, pelo nosso estímulo, pela nossa disposição. Então, a noradrenalina está envolvida com o nosso estresse. Quando nós estamos estressados, a noradrenalina está elevada. E quando há uma redução na nora, nós temos uma fase de esgotamento, um quadro de depressão. Então, a depressão, ela ocorre como uma redução na noradrenalina. Já, por outro lado, a ansiedade ocorre um aumento dessa nora. Então, é muito comum o paciente ter ansiedade e depressão, porque a ansiedade aumenta a nora e, na sequência, o paciente terá um quadro depressivo pela redução desse neurotransmissor. Outro neurotransmissor muito importante é a serotonina. A serotonina está relacionada com o nosso humor, com o nosso apetite, com a nossa agressividade, está relacionada com a nossa vontade de viver. Então, grande parte dos quadros depressivos ocorrem como consequência de uma redução de serotonina. Ela também está relacionada com o nosso ciclo de sono-vigília. Então, o aumento de serotonina nos possibilita ter sono melhor. E aqui alguns alimentos, que vão aumentar a serotonina e, consequentemente, vão melhorar o nosso humor, a nossa disposição, vão regular o nosso sono e vão melhorar também o nosso aprendizado. Outro neurotransmissor é chamado de GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. O GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório. Ele faz com que haja a abertura de canais de cloreto. Isso faz com que haja, então, a entrada de cloreto nas células, nos neurônios pós-sinápticos, o que gera um quadro de hiperpolarização. Outros neurotransmissores, nós temos glicina e glutamato. A glicina é inibitória, o glutamato é estimulatório. E tudo isso para explicar que um neurônio, então, ele tem várias sinapses. Dentro dele, o potencial de membrana é menos 65 milivolts. E qualquer alteração nesse potencial será classificado como um potencial pós-sináptico excitatório ou potencial pós-sináptico inibitório. Se o potencial se eleva de menos 65 para menos 45, corresponde ao potencial pós-sináptico excitatório. E se o potencial ele fica mais negativo, como menos 70, aqui tem um potencial pós-sináptico inibitório.
Esse excitatório inibitório é por conta da mobilidade dos íons, se está entrando sódio, se está saindo potássio, está entrando cloreto, etc. E aqui nós temos o potencial pós-sináptico inibitório, onde há uma hiperpolarização por saída de potássio. Potássio é carga positiva, potássio saindo, sai carga positiva, fica mais negativo dentro. Então, nós temos uma série de potenciais pós-sinápticos que eles vão se somar e gerar uma resposta celular. Então, essa somação de potenciais pós-sinápticos é para que na região do axônio nós tenhamos uma resposta inibitória ou estimulatória. Bom, isso é que eu queria explicar brevemente nesse vídeo. Teremos um outro vídeo mais curto ilustrando o potencial de ação. Qualquer dúvida, manda mensagem, a gente se encontra brevemente. Tchau, tchau.